Nossa ampla compreensão do cosmos não surgiu de repente. A horrível nova experiência que a Voyager 1 teve com uma força não identificada pode nos abrir os olhos para uma perspectiva completamente nova sobre o espaço. Sem as sondas Voyager, nosso conhecimento sobre o espaço e algumas das nossas maiores conquistas estariam em falta. No entanto, após anos de órbita no espaço, uma das sondas parece estar enfrentando problemas. Venha conosco. Enquanto exploramos os mistérios do espaço exterior, um relato dos dois exploradores. Duas das sondas espaciais mais significativas já lançadas estão navegando pelo espaço. Aqui está um vislumbre de sua história intrigante. Graças às gêmeas Voyagers 1 e 2, uma grande parte do que sabemos sobre o espaço e seus muitos segredos foi revelada ao longo dos últimos 45 anos. Nos últimos 45 anos, elas têm coletado novos dados. Quando essas missões foram lançadas em órbita, não havia internet, nem telefones e nem tecnologia contemporânea. Quão absurdo é isso? Desde o lançamento da Voyager 1 pela NASA em 1977, a espaçonave passou décadas explorando o espaço e nos proporcionando várias oportunidades raras de observar o sistema solar. Um fato interessante é que a duração da missão superou as expectativas estabelecidas pelos cientistas. As coisas eram muito diferentes no espaço. Mesmo após anos de investigação na Terra, à medida que as espaçonaves conseguiram se mover na velocidade de outros planetas e cumprir os marcos necessários muito mais rápido, as coisas poderiam acontecer de forma consideravelmente mais rápida. Isso tornou possível a decisão de transformar o plano de 30 anos em uma jornada arbitrária de 30 anos. Finalmente, a Voyager 1 conseguiu assumir a liderança, mesmo que as duas espaçonaves, com caminhos um pouco diferentes, tenham deixado o controle da Terra e conseguido se destacar 2 semanas de diferença. Em apenas 12 anos, menos da metade do tempo estimado foi alcançada pela Voyager 1. Isso mesmo, 12 anos é considerado pouco no turismo espacial. Além disso, a Voyager 1 foi a primeira espaçonave a alcançar a borda do Sistema Solar. Havia uma probabilidade maior de algo dar errado, e era uma rota muito mais arriscada. Para a Voyager 1, se perder no espaço exterior era uma possibilidade muito real. Essas duas sondas contribuíram muito para a nossa compreensão das viagens espaciais. Cientistas e engenheiros da NASA ainda estão maravilhados com os dados e fotos capturados pelas gêmeas Voyager. As duas nos mostraram a famosa mancha vermelha neste enorme planeta e tiraram as primeiras fotos de Júpiter. Essas missões resultaram em outras, descobertas surpreendentes sobre muitas estrelas e planetas, como a presença de água em Europa, a identificação do maior satélite natural do Sistema Solar e a descoberta de vulcões ativos em Io. Conseguimos descobrir coisas que nunca soubemos que existiam ou que eram até mesmo viáveis. Além de obter mais conhecimento sobre locais em todo o nosso Sistema Solar, bem, não é intrigante. A Voyager 1 pousou em Saturno, seu destino original, quase 13 anos após a decolagem. Com mais informações sobre a velocidade dos ventos do planeta e seus curtos dias de 10 horas, os cientistas conseguiram compreendê-lo melhor. 10 horas parecem tão pouco em um dia. 24 parece ser tanto. Obtivemos um grande conhecimento sobre os habitats nitrogenados em Titã, a lua do distante planeta. Também foram descobertas outras 10 luas nesse planeta distante. As duas espaçonaves seguiram caminhos diferentes para continuar suas próprias missões após obter dados em Saturno, enquanto a Voyager 2 continuava seu curso em direção aos 2 últimos planetas do nosso Sistema Solar. A Voyager 1 fez um desvio e viajou pela heliosfera. Essas 2 viagens levantaram várias novas questões, além de poder contribuir para as respostas de muitas outras, sobre a vastidão do espaço. Por exemplo, a Voyager 2 coletou dados até então não vistos sobre Netuno, um planeta tradicionalmente considerado inferior pelos cientistas. Como um planeta tão distante do Sol, recebendo tão pouca energia solar, poderia sustentar padrões climáticos e meteorológicos tão variados. Os deixou atônitos e perplexos.
Em 2004, ambas as sondas estavam extremamente longe de casa e haviam chegado ao que poderia ser chamado de limites distantes do nosso sistema solar. Eles haviam chegado ao choque de terminação, um local em nosso sistema solar. Aqui, os ventos caíram de milhões de milhas por hora para míseros 250 milhas por hora, um ritmo que não era nada em comparação com as velocidades intergalácticas ofuscantes. Nada no espaço, e o sistema solar é pequeno, mesmo que a Voyager 1 tenha alcançado seu limite. Ainda precisava passar pela heliosfera para entrar no espaço interestelar. Espaço interestelar e a heliopausa. Agora vamos explicar o que é a heliosfera, caso você esteja se perguntando. É, em essência, um escudo que protege nosso sistema solar e nosso planeta da intensa radiação e energia do espaço interestelar. Nada conseguiu viajar tão longe no espaço quanto a Voyager 1, que percorreu incríveis 12 bilhões de milhas desde seu lançamento há 45 anos. Apesar do fato de que a tecnologia avançou anos-luz desde então, o fato de que isso foi realizado com tecnologia relativamente simples é ainda mais impressionante. Nenhuma das sondas tinha um microprocessador a bordo. Essas coisas não existiam nem mesmo. Há 10 anos, o fato de haver muito pouco, se é que há, software realmente contribuiu para a sobrevivência prolongada da situação. Cientistas e engenheiros supõem que a necessidade de conectar tudo por fios foi a razão para sua funcionalidade prolongada. As sondas puderam operar por tanto tempo porque os processadores a bordo eram, na melhor das hipóteses, dispositivos de consumo extremamente baixo. Um gravador de fita de 8 trilhas armazenava todos os dados que os instrumentos a bordo da sonda coletaram e registraram. Foi retornado à Terra usando um dispositivo que consumia a mesma quantidade de energia que uma lâmpada de geladeira. Bem, isso não é loucura. A quantidade que conseguimos realizar com uma tecnologia tão arcaica é impressionante. É viável para nós conseguirmos tudo isso sem tecnologias sofisticadas e uma tela sensível ao toque. Um primeiro encontro horripilante, no entanto, há um problema. A Voyager 1 parece estar enfrentando problemas após 45 anos de operação. A comunicação com alienígenas finalmente foi estabelecida. A viagem espacial é muito mais arriscada do que pensávamos. Ou existe uma solução muito mais fácil? Como está a sonda Voyager 1 a 14,5 bilhões de milhas da Terra, se saindo após décadas no espaço? É incrível que a Voyager 1 ainda funcione. É incrível que a Voyager 1 ainda esteja funcional. No entanto, uma nave espacial eventualmente sofre danos por passar 45 anos sozinha na imensidão do espaço. E isso está começando a acontecer. Mesmo que a Voyager 1 pareça estar totalmente operacional, os cientistas descobriram que não têm certeza de sua localização exata. Não sabemos onde ela está, mesmo que não tenha entrado em modo seguro ou levantado nenhuma bandeira vermelha. Cientistas e especialistas da NASA estão perplexos, mas não realmente chocados. Esse tipo de falha em uma sonda tão antiga dificilmente é uma grande notícia. O que aconteceu com a Voyager 1 e o que ela encontrou durante sua viagem pelo espaço interestelar inexplorado ainda está por ser visto. Há um poder maligno em ação, ou a espaçonave está apenas envelhecendo. Os cientistas acreditam que a sonda pode ter sofrido uma afasia eletrônica que resulta em uma falta de fluência comunicativa e dificulta a comunicação com a espaçonave. Para interpretar os dados, ele retorna. A NASA acredita que as informações que a Voyager 1 está enviando podem ser geradas aleatoriamente e não estão relacionadas ao status atual dos sistemas de atitude, articulação e controle, AACs. Em vez de relatar rotineiramente sobre a saúde e as condições, o AACS, que era responsável por manter a direção da antena de alto ganho em relação à Terra, começou a transmitir dados embaralhados. Como a missão está programada para concluir em 2030, a NASA tem estendido suas reservas de energia
desligando componentes não essenciais nos últimos 3 anos para manter tudo funcionando. Mas pode haver alguns obstáculos no caminho. Curiosamente, eles ainda estão tão fortes como sempre, apesar dos sinais falsos. É reconfortante saber que a antena da Voyager ainda está voltada para a Terra, porque o sinal de rádio está estável. Isso demonstra que a sonda ainda está corretamente posicionada, mesmo que os dados de localização estejam errôneos. O dispositivo de proteção contra falhas, que deveria manter a espaçonave segura em caso de uma falha, não foi ativado pelo problema atual. O AACS estava enviando dados de telemetria através de um computador a bordo que havia apresentado falha anos antes, como descobriram os especialistas da NASA quando investigaram o problema e o consertaram. Para parar tais anomalias no futuro, o próximo passo é encontrar e consertar o verdadeiro culpado. Os sinais aleatórios são confusos, mesmo que a situação não seja muito alarmante no momento. Cientistas da NASA estão trabalhando diligentemente para interpretar as últimas mensagens codificadas que a espaçonave de décadas enviou. A agência espacial estava equipada para lidar com as amplas e exigentes condições do espaço quando foi enviada pela primeira vez. A Voyager tem operado de forma mais suave desde que entrou no campo magnético do Sol. A sonda tem sido protegida por este campo contra partículas de alta energia flutuando no espaço e radiação solar. A memória do computador sofre muito pouco dano, mesmo que uma partícula de alta energia atinja seu chip. No entanto, esse dano pode se acumular ao longo do tempo. Felizmente, os cientistas da NASA anteciparam esses cenários e projetaram os sistemas internos e os computadores da sonda para resistir a eles. O término de um período. Tudo que vale a pena tem que ter um fim. Mesmo com o sucesso da missão, escolhas difíceis devem ser feitas para permitir o crescimento futuro. As sondas parecem ter cruzado a linha de chegada. Podemos estar chegando ao fim após 45 longos anos no espaço profundo. O mais recente erro e falha nos computadores a bordo da Voyager 1 e no AACS a forçarão a se aposentar. A Agência Espacial Americana começou a desligar seus sistemas e, dizendo boa noite à sonda. É incrível que a humanidade tenha conseguido enviar sondas ao espaço que duraram tanto tempo, mesmo antes do desenvolvimento das tecnologias atuais. Depois que 2 sondas idênticas deram aos humanos as vistas mais próximas até agora dos 2 maiores planetas do nosso sistema solar, a missão chegou ao fim. As sondas serão desativadas até 2030. A NASA está extremamente satisfeita com o desempenho de ambas as sondas, observando que elas operaram 10 vezes além da sua garantia. Restam 4 componentes operacionais na primeira sonda Voyager e 5 na segunda. Elas estão sendo alimentadas por plutônio em decomposição, que eventualmente acabará. A saída da bateria diminui em 4 watts anualmente, forçando a NASA a tomar algumas decisões difíceis. Os cientistas da NASA têm gradualmente desligado componentes da sonda. Em 2019, por exemplo, eles desligaram o aquecedor do detector de raios cósmicos crucial, o magnetômetro e o instrumento de ciência de plasma provavelmente serão os últimos a serem removidos quando a NASA desmontar a espaçonave peça por peça. O calor excedente, produzido pelos processadores a bordo, mantém esses componentes enclausurados dentro do corpo da espaçonave. Os outros levarão mais tempo para esfriar. Eles estão pendurados em um mastro de fibra de vidro de 13 metros. Uma justificativa adicional para encerrar a missão é a distância que as sondas viajaram da Terra. No momento, enviar uma transmissão de rádio para a Terra leva 22 horas para a Voyager 1 e 18 horas para a Voyager 2. Esse período aumenta de 3 a 4 segundos-luz a cada dia, tornando a comunicação mais difícil à medida que as sondas se afastam uma da outra. Os sussurros da espaçonave são mais difíceis de ouvir
por causa do barulho da Terra e dos sinais dispersos. As informações fracas recebidas parecem ser pouco confiáveis devido a um erro recente em seus sistemas. História e perspectivas. No entanto, não se pode desconsiderar o valor das duas viagens. As viagens ofereceram percepções únicas e inestimáveis sobre as vastas e, em sua maioria, inexploradas regiões do espaço exterior. Levará mais 3 séculos antes que os humanos possam ir até a borda do nosso sistema solar. No entanto, os astrônomos podem ser capazes de alcançar o espaço interestelar em um futuro próximo. Para permitir que as espaçonaves modernas funcionem, as Voyagers 1 e 2 andaram. As sondas, de certa forma, se tornaram artefatos históricos. É difícil compreender a realização deles nos dias de hoje. Considerando que seus sistemas de memória têm 3 milhões de vezes menos espaço de armazenamento do que a maioria dos celulares modernos, embora trabalhem a uma velocidade que é quase 40 mil vezes mais lenta do que uma conexão de internet 5G, eles ainda assim são eficazes. O disco dourado que ambas as sondas estão carregando é uma mensagem da Terra para o espaço. Isso foi traduzido para 55 idiomas diferentes e inclui imagens de pessoas conhecidas e locais na Terra, além de música. Parece que os humanos sempre estarão fixados na comunicação com extraterrestres. Jamie Rankin, membro da missão Voyager e astrônomo, falou sobre o futuro da missão. Ele estava feliz com o enorme sucesso não intencional da missão, que exigia equipes de várias gerações. Esse tipo de tecnologia antiquada não deveria durar tanto tempo no espaço, mas durou. Não subestime o trabalho que as missões Voyager têm feito nos bastidores, mesmo que tenham se tornado menos conhecidas nos últimos anos. As duas sondas, apesar de suas tecnologias de memória e transmissão arcaicas, são ferramentas essenciais para expandir nosso conhecimento sobre o espaço e estão à beira da exploração espacial